Existe um tipo de cansaço que o sono não resolve. É aquele que fica quieto no peito, que te acompanha durante o dia. E faz você se perguntar se algo dentro de você está lentamente ficando sem forças. Não porque você deixou de acreditar em Deus, mas porque você tem esperado e esperado, e as respostas ainda não vieram. Talvez você nem fale mais sobre isso. Você continua seguindo. Em frente. Continua trabalhando, continua presente para as pessoas. Por fora tudo parece normal, mas por dentro sua mente volta. E sempre para as mesmas perguntas. Será que eu perdi alguma coisa? Será que fiz algo errado? Por que Deus parece tão silencioso agora? Se isso soa familiar para você, fique aqui comigo por um momento. Talvez você nem tenha vindo procurando uma oração. Talvez apenas clicou neste vídeo porque algo dentro de você sussurrou. Eu preciso de uma pausa. E às vezes é exatamente assim que Deus nos traz de volta. Bradley, então antes de seguir em frente, respire por num instante. Deixe seus ombros relaxarem um pouco e permita que seus pensamentos desacelerem. Você não precisa resolver tudo agora. Você só precisa ser honesto diante de Deus. Porque a verdade é que a paz raramente desaparece de uma vez. Ela vai embora aos poucos, uma oração sem resposta de cada vez. Uma noite longa de pensamentos demais, uma decepção que você tentou ignorar. Até que um dia você percebe que seu coração está sempre tenso, sempre esperando que algo dê errado. Mas escute bem esta verdade: o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Às vezes, o lugar que parece mais silencioso é exatamente o lugar onde Deus está trabalhando mais. A Bíblia mostra esse padrão muitas vezes. Primeiro vem a promessa, depois vem a espera e só mais tarde vem o cumprimento. Muitas pessoas celebram o milagre, mas poucas falam sobre o espaço entre um e outro. E é exatamente nesse espaço que a fé cresce e que a paz é testada. Pense no momento em que Jesus e os discípulos estavam atravessando o mar. No início a água estava calma, mas de repente uma tempestade violenta apareceu. O vento rugia, as ondas batiam no barco e a água começava a entrar. Os discípulos ficaram apavorados e Jesus estava dormindo. Imagine essa cena. Eles estavam fazendo exatamente o que Jesus havia mandado, atravessar para o outro lado, e mesmo assim tudo parecia um desastre. Desesperados, eles o acordaram e disseram: Senhor, não te importas que estamos prestes a morrer? Era uma pergunta honesta e, se formos sinceros, muitos de nós já fizemos a mesma pergunta, em silêncio durante nossas próprias tempestades. Mas Jesus sabia algo que eles ainda não entendiam. A tempestade não cancelou o destino. Eles ainda chegariam ao outro. A do Deus não terminou, e talvez seja exatamente isso que o seu coração precisa ouvir hoje. Deus ainda não terminou. Esse momento de incerteza não é o fim da sua história. Às vezes pedimos que Deus mude a situação ao nosso redor. Mas muitas vezes, antes de mudar a situação, Ele restaura a paz dentro de nós. Porque é a paz que nos sustenta durante a espera. Pense em José. Deus deu ele um sonho, uma promessa. Mas o caminho até essa promessa passou por traição dos próprios irmãos, escravidão, prisão e anos de silêncio. Por fora parecia fracasso, mas nos bastidores Deus estava organizando cada detalhe. José não foi esquecido, ele estava sendo preparado. E talvez seja exatamente onde você está agora, não rejeitado, não abandonado, não atrasado, apenas no meio do caminho. E o meio é o lugar onde a paz é mais difícil de segurar, porque quando estamos no meio da história ainda não conseguimos ver o final. Mas ouça isto hoje: este não é o fim da sua história. Deus ainda está trabalhando mesmo no silêncio, mesmo na demora, mesmo nos dias comuns em que nada parece mudar. Muitas pessoas perdem a paz não em grandes crises, mas nos dias comuns, na pressão do trabalho, em decisões difíceis, em tensões familiares que ninguém vê, na espera por respostas que parecem nunca chegar.
Mas Deus realiza alguns dos seus maiores trabalhos em silêncio. Ele trabalha nos bastidores e fortalece corações onde ninguém mais consegue ver. A paz muitas vezes cresce devagar, como uma semente. Paciência não é passividade. Paciência é confiança em movimento. Esperar não é o fracasso e atraso não é negação. Mesmo quando o céu parece quieto, Deus continua agindo. E talvez que hoje sua alma não esteja pedindo um milagre. Talvez o que você realmente precisa seja paz, a paz que lembra que você não está sozinho, a paz que diz que Deus ainda está aqui, a paz que sussurra que Ele ainda está trabalhando. Então agora vamos orar. Senhor Deus, hoje nos apresentamos diante de Ti exatamente como estamos. Alguns de nós estamos cansados, alguns estamos confusos, alguns ainda estão esperando, mas com medo de esperar demais. Mesmo assim, escolhemos voltar nosso coração para Ti. Pai, nós Te louvamos, porque Tu és fiel mesmo quando nos sentimos inseguros. Tu permaneces firme quando nossas emoções não estão. Tu vês cada lágrima que tentamos esconder, cada oração que sussurramos, cada momento em que continuamos caminhando, mesmo quando era difícil. Obrigado por nunca nos abandonar. Obrigado por trabalhar nos bastidores da nossa vida. Senhor, hoje entregamos a Ti o peso que temos carregado, os medos que não contamos a ninguém, as perguntas que continuam voltando à nossa mente e a espera que às vezes parece interminável. Colocamos tudo em Tuas mãos, Pai. Restaura nossa paz hoje, onde a ansiedade tomou conta dos nossos pensamentos, traz calma. Onde o medo entrou em nosso coração, traz segurança. Onde o cansaço se instalou em nossa alma, traz descanso. Senhor, troca a atenção pela confiança, troca a preocupação e pela certeza no Teu tempo perfeito. Ensina-nos a esperar sem perder a esperança. Dá-nos força para hoje, dá-nos sabedoria para as decisões diante de nós e dá-nos coragem para continuar caminhando, mesmo quando não conseguimos ver todo o caminho. Senhor, traz cura aos lugares do nosso coração que estão cansados de ser fortes. Traz clareza onde a confusão permanece. Traz esperança onde a decepção tentou se instalar. E, acima de tudo, restaura aquela paz silenciosa que nos lembra que estamos seguros em Ti. Hoje, declaramos novamente a nossa fé. Mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, Tu ainda estás trabalhando. Mesmo que o caminho pareça incerto, Tu ainda estás nos guiando. Mesmo que a tempestade ainda não tenha passado completamente, Tu ainda estás no barco conosco. E por causa disso, nós não vamos desistir agora, porque a vitória que Tu estás preparando pode estar mais perto do que imaginamos. Este não é o fim da nossa história. Tu ainda estás escrevendo cada capítulo. Por isso hoje, escolhemos descansar em Ti. Confiamos no Teu tempo. Confiamos na Tua sabedoria e confiamos no Teu amor. Enche agora nossos corações com a Tua paz, aquela paz que guarda nossa mente e acalma nossa alma. Recebemos essa paz hoje, em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou ao seu coração hoje, permaneça nesse momento de paz. Você é sempre bem-vindo aqui. Todos os dias nos reunimos para desacelerar, respirar e orar juntos. Então, quando precisar de paz novamente, volte e ore conosco. Você não está sozinho e que a paz de Deus permaneça com você hoje e em tudo, e o que vier pela frente.